A liberdade é a coroa do prazer de se viver. Mas muitos estão presos em suas emoções. Na live de hoje, nós vamos dar início a uma série, Superando o Cárcere da Emoção. Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, Milton, boa noite! Vamos lá, aguardar o pessoal entrar. Deixa eu abrir aqui, ó. Já compartilhar, já vai entrando, já vai compartilhando aí a live. E vamos junto hoje falar sobre esse tema tão maravilhoso no Japão aqui. Tudo bom, Milton? Bom dia aqui, boa noite aí, né? Que bom estarmos aqui mais uma terça-feira juntos, marcando aqui esse encontro tão maravilhoso para falar um pouquinho, né? Cuidar um pouquinho das nossas emoções, cuidar um pouquinho da nossa vida emocional. E eu quero te convidar hoje a mergulhar mais fundo em você mesmo. Vamos hoje dar início a uma série, Superando o Cárcere da Emoção. Nossa, gente, como é maravilhoso esse tema. E eu quero te convidar a seguir comigo esses dias que nós vamos estar falando. Deixa eu entrar aqui, eu tô entrando aqui na live. Já vou compartilhar, ó. Compartilha, tá, gente? Compartilha. E vamos juntos. Nossa, não tá. O meu não tá compartilhando. Deixa eu entrar de novo aqui. Vamos lá, Iracilda. Oi, minha sogra. Olha minha sogra aí no pedaço. Pio Nagatani, bom dia. Bom dia, Pio. Bem-vindo à nossa live. Vamos estar aguardando aí as pessoas estarem entrando e compartilha, tá bom? Compartilha, seja esse compartilhador desse conteúdo que eu acredito piamente que tem ajudado a muitas pessoas, a muitas vidas a estarem realmente mudando a forma de pensar em algumas áreas da vida, superando problemas, superando crises e vencendo muitas vezes o medo, vencendo a ansiedade, vencendo a angústia, trazendo inteligência emocional para a sua vida. Eu quero dizer que eu sou muito grata por esse tempo aqui em que nós estamos vivenciando nessa live. Deixa eu só tentar aqui de novo dar aquela compartilhada. Eu não estou conseguindo compartilhar no meu, mas você que está aí já compartilha, tá bom? Já vai compartilhando, já vai sendo esse propagador dessa live maravilhosa que tem acontecido aqui toda terça-feira, às 10 horas da manhã do Brasil e às 10 horas da noite, 22 horas, no Japão. Oi, Pri, bem-vinda também. Deixa eu ver se já passou 5 minutinhos, que eu já vou começando aqui. Ai, que bom, é verdade. Eu estive dodói alguns dias aí. Cansaço, né? Cansaço. E todos nós, viu, gente? Todos nós. É porque eu sou psicóloga que eu não preciso parar, que eu não preciso descansar a mente e o corpo. Precisamos. Todos nós precisamos parar um pouquinho. Abração, um abraço no Alisson, tá certo. Mando sim. Ele deve estar aí online também. Daqui a pouco ele já fala. Gente, como é maravilhoso vivenciarmos esses momentos aqui, nessas lives, porque nós temos aprendido tanta coisa. Não é só você que tem aprendido, não. Eu tenho aprendido, você tem aprendido. Temos tido conteúdos muito relevantes aqui. E eu quero te convidar a seguir comigo nessa série que nós vamos começar sobre Superando o Cárcere da Emoção. Quero te mostrar um livro. Aqui, ó. Me inspirou muito esse livro aqui, de Augusto Cury. Eu gosto muito desse autor. E tenho lido esse livro e tenho me inspirado. Falei, nossa, eu não posso ficar sozinha com esse conteúdo, né? Eu preciso propagar esse conteúdo, preciso falar um pouquinho dele. E se você quiser comprar o livro, ó, compra lá. Superando o Cárcere da Emoção, de Augusto Cury, tá bom? E é tão importante nós nos atentarmos para esse tipo de coisa, né? A nossa vida emocional. Nós precisamos cada vez mais trabalhar a nossa vida emocional
e viver de forma plena, de forma que a gente realmente consiga viver uma vida que a gente diga assim, valeu a pena, cada dia, sabe, no final da nossa vida, ou até mesmo hoje, chegar e dizer, valeu a pena, eu tô vivendo meus dias e tô realmente vivendo de verdade. Mas muitas pessoas, elas não conseguem viver isso porque elas ficam aprisionadas nas suas emoções. Eu falo muito aqui uma coisa que eu ouvi do Augusto Cury, em uma das suas palestras, e eu assim, fiquei muito impactada. E eu levo isso para a minha vida. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida emocional. Nós precisamos ser gerentes, gerenciar, sabermos gerenciar a nossa vida emocional. Porque se a gente não sabe, tudo que envolve a nossa vida vai ser afetado de alguma forma. E superar o cárcere da emoção é tomar esse controle, é tomar essas rédeas da nossa vida emocional e viver uma vida de forma relevante. Uma vida que vai fazer sentido, que vai ser valido a pena viver, entende? Então eu te convido a estar comigo nessa série, a partir de hoje, Superando o Cárcere da Emoção. Eu comecei falando uma frase, eu não sei se todos ouviram no início da live, eu tô olhando aqui embaixo porque o pessoal tá compartilhando, né? Abraço, bom dia e tal. Como, por exemplo, Priscila falou, eu gosto dos livros de Augusto também. Pois é, Cíntia falou boa noite. Boa noite, Cíntia, bem-vinda. Silvia, bom dia, um abraço. Um abraço para você também, Silvia. Fala de onde vocês estão falando, gente. É muito importante saber aí. Robertinho, oi Robertinho, olá minha amiga, bom dia. Robertinho Casanova e Mica da Silva, jantando e dando uma olhadinha aqui na sua live. Bem-vindos, meus queridos. Deus abençoe a vida de vocês e a live de vocês também, tá bom? Gente, vamos lá. E eu comecei a live falando o seguinte, a liberdade é a coroa do prazer de se viver. Mas muitos estão aprisionados, pessoas estão livres fisicamente, pode ir para onde quiser, pode fazer o que quiser, porém aprisionados dentro dessas pessoas, dentro das próprias emoções. E isso é muito ruim, porque você está livre fisicamente, porém preso dentro, né? Refém de sentimentos e emoções que prejudicam o seu dia a dia, que prejudicam a sua vida, prejudicam o seu local de trabalho, prejudicam os seus relacionamentos, sejam eles de amizade, seja ele conjugal, namoro, noivado, o que for, acaba prejudicando, acaba afetando de forma direta. Por quê? Porque as prisões emocionais, elas nos fazem agir, ter comportamentos que muitas vezes nós não queremos ter. Nós sabemos que aquele comportamento não é um comportamento legal, não é um comportamento que vai te fazer feliz e vai fazer bem aos outros. E você acaba se frustrando, acaba se entristecendo. É necessário viver a liberdade exterior e a liberdade interior, certo? Olha só, o homem, ele sempre foi propenso a ser vítima de algum tipo de prisão. Por exemplo, se você comete algum crime, se você comete um crime muito hediondo, porque tem alguns crimes que você acaba pagando de forma de serviço, né, prestados à comunidade, enfim, vai segundo cada país, segundo cada lei de cada país. Mas nós sempre fomos propensos a algum tipo de escravidão, ou algum tipo de prisão, desculpa. Como, por exemplo, antigamente, havia escravidão. Os escravos estavam presos fisicamente. Eles estavam ali ligados ao seu senhor e eles obedeciam aos seus senhores e eles não podiam fazer o que eles queriam na hora que eles queriam. A pessoa que comete algum tipo de crime, como eu estava falando, ela vai presa. Então ela fica presa fisicamente. Ela não pode exercer a sua liberdade. Outra coisa também, exploração sexual acaba também se tornando uma prisão, ok? Carla tá falando bom dia, Silvia, bom dia. Obrigada, Deus abençoe também você, Silvia. Grande abraço, Robertinho. Ná tá falando boa noite. Gente, muito bem-vindo. Já vai compartilhando a live aí, tá bom? Não esquece de compartilhar, me ajuda aí. Então, e hoje em dia nós vemos pessoas muito presas
em problemas psíquicos, como ansiedade, como angústia, como fobias. E essa prisão é a prisão de dentro. É uma prisão que acaba te trazendo muitos danos. Você fica vivendo refém daqueles sentimentos, daqueles pensamentos, e vira um ciclo repetitivo. Concorda comigo, não é verdade? Vai virando um ciclo repetitivo na sua vida. E você não consegue viver a plenitude da sua vida, viver de forma relevante, como você gostaria de viver, porque você está ali, naquele ciclo, preso, entendendo que muitas vezes não consegue sair, entendendo que você não tem forças, você fica se sentindo vulnerável, fraco, mas muitas vezes, mesmo se sentindo vulnerável, fraco, você não consegue pedir ajuda, você não quer pedir ajuda, bate o orgulho, bate a falta de consciência, de entendimento daquilo que você tem vivido, e você continua vivendo aquele mesmo ciclo. Tenta empurrar com a barriga a vida, mas no fundo, você fica insatisfeito, você fica frustrado, você não consegue viver o que você gostaria de viver. Quando deita à noite, as preocupações vêm, a ansiedade vem, a falta de paz muitas vezes acaba gerando esse desconforto, você não consegue dormir direito, e isso vai se tornando esse ciclo vicioso em que te deixa refém de uma emoção, de um problema que desencadeou nas suas emoções dentro de você. Então, como é importante nós atentarmos para isso. Sabe qual é a maior prisão das nossas vidas? A maior prisão do mundo é aquela que aprisiona dentro, não é aquela que aprisiona fora. Porque se você for pego em alguma coisa, como por exemplo aquilo que eu citei aqui, sobre você cometer algum crime, você vai ter um tempo, lógico, você vai ali ter um tempo de prisão, mas a sua mente, ela pode pensar, ela pode ser livre de pensamentos e de sentimentos ali, que você não vai estar preso, entende? E vai chegar um momento que você vai sair daquela situação, mesmo que demore, mas sai. Mas quando nós estamos presos interiormente, nós muitas vezes não temos força de sair. E é nisso que a gente está falando hoje, sobre superar o cárcere da emoção. Nós podemos viver tantas coisas, sabe? Eu vejo pessoas muitas vezes que perderam tudo, seus bens materiais, perdeu o emprego, perdeu o carro, um relacionamento foi rompido, por exemplo, algo aconteceu na esfera externa, sabe? Que isso acaba gerando tristeza, sim, frustração, mas você consegue, sabe, correr atrás do prejuízo, você consegue ter um novo emprego, você consegue conquistar novamente os seus bens, o seu carro, ou seja lá o que for que você perdeu, porque você consegue superar muitas vezes essa perda. Você vai focar e você vai buscar, sabe, a todo custo ali recuperar tudo aquilo que você perdeu. Aí você acabou um relacionamento, tem a perspectiva de começar outro relacionamento, entende? Então isso tudo você consegue superar. Porém, se você perder a sua liberdade interior, ou seja, se você perder a sua liberdade nas suas emoções, você vai acabar preso e cativo de sentimentos de vergonha, sentimentos de culpa, de frustração, de incapacidade. Você se torna alguém vulnerável e acaba achando isso ruim, porque todos nós somos vulneráveis. Todos nós passamos por situações difíceis. Sim, vamos passar. Por decepções, frustrações, vamos passar. Por perdas, vamos passar. Mas quando isso acaba gerando as consequências nas suas emoções, você tem um prejuízo muito grande. Você se torna alguém com vergonha porque fracassou dentro de você. É como se houvesse aquela incapacidade. Eu não tenho nem condições de gerir a minha própria emoção. Não é verdade? Vem esse sentimento, vem esses pensamentos muitas vezes. Concorda comigo? Fala aí, gente. Vamos interagir aqui. Mas quando você está cativo às emoções, quando você está preso a
essas emoções que te trazem prejuízos, você se sente aquela pessoa fracassada. E você fica frustrado com você mesmo. Você não consegue gerir você mesmo, você não consegue gerir as suas próprias emoções. E isso se torna algo muito prejudicial para você. Por isso que nós precisamos quebrar esse ciclo de escravidão da própria emoção. Nós precisamos quebrar o ciclo de coisas que têm nos impedido de viver a nossa vida de forma plena. Os nossos pensamentos, quero falar um pouquinho sobre isso. Você sabia que os nossos pensamentos, eles são os que mais vêm para nos aprisionar? Na verdade, os que mais não, eles vêm. Os pensamentos que são negativos, os pensamentos que trazem danos, trazendo para você uma realidade que você está gerando isso. Não é que seja verdade, certo? Eu já falei aqui em uma das lives que muitos dos nossos pensamentos, eles não são verdade. Você sabia disso? Muitos dos nossos pensamentos não são verdade. E nós precisamos aprender a discernir, aprender a detectar essas mentiras que são geradas. Mas essas mentiras que são geradas não são geradas da noite para o dia, sabe? Eu vou falar mais um pouquinho na frente. Existe todo um contexto que vai gerando isso. Existe todo um ambiente que estava sendo gerado isso. Por mais que talvez o seu ambiente familiar tenha sido um ambiente familiar muito bom, seus pais tenham sido muito bons, mas às vezes coisas que nós absorvemos na nossa infância vão refletindo dentro de nós, talvez de forma negativa. E vamos crescendo e vamos gerando pensamentos que não são verdades, que são pensamentos mentirosos, que são pensamentos distorcidos, que vão influenciar nossas emoções e, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, os nossos pensamentos são os que aprisionam nossas emoções. Pensamentos que, quando me sinto, por exemplo, estressado, quando estou estressado, quando eu trago algum pensamento de incapacidade, coisas que muitas vezes eu posso fazer, eu tenho condições de fazer, mas a crença é tão forte dentro de mim que eu acabo acreditando que eu não vou conseguir. Quantas e quantas pessoas já viveram isso? De terem desafios, seja no trabalho, seja na sua vida, no seu relacionamento conjugal, seu relacionamento de amizade, amoroso, seja lá aonde for, em alguma comunidade que você frequenta, igreja ou grupos, né, de amizade que você tem ali, e você acaba acreditando que não vai conseguir fazer certos desafios porque você não é capaz. Quantas e quantas vezes já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu muitas vezes. Ai, não vou conseguir não. E outras pessoas chegarem para mim e dizerem: por que você está pensando que você não vai conseguir? Quando eu compartilho, né? Porque muitas vezes nós não compartilhamos. Nós deixamos aquilo criar raízes dentro da gente. São as famosas verdades, entre aspas, que a gente acha que é verdade, mas não é verdade. Deixa eu ver aqui os comentários. João Mucarbel Neto, bom dia, assistindo desde Caruaru, Pernambuco, para o mundo inteiro saber e ver. Que bom. Cíntia, oi Patrícia, estou assistindo daqui do Japão. Oi Cíntia, bem-vinda. Ah, pastora Geide, tudo bem, pastora? Bem-vinda também, um beijo bem grande. Deixa eu ver aqui, Silvia também. Ah, mas eu já falei de Silvia, né? Já deu alô pra Silvia. Então, gente, esses pensamentos, eles são pensamentos muitas vezes estressantes. Sabe uma vida estressante que você leva? Oi, Rosana! Chegou, Rosana! Rosana sempre tá aí, né, Rosana? Sempre presente nas lives. Que bom, bem-vinda, minha amada. E esses pensamentos estressantes, pensamentos negativos, pensamentos ansiosos, são esses que trazem muito prejuízo emocional. Sabe quando você leva uma vida muito estressante? Eu estava até falando, acho que semana retrasada, sobre os pilares da saúde mental. Foi retrasada. E nós acabamos entrando num viés de automático, algo automático. Você vai vivendo a sua vida de forma automática, está trabalhando, mas não tira um tempo para ter um lazer, ter um momento de desaparecer a mente, de realmente relaxar, de
ver um ambiente diferente. Às vezes são coisas tão simples que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, a gente acaba não fazendo porque a gente não prioriza. E esses pensamentos estressantes, eles entram naquele tipo de pessoa que acaba priorizando tudo, menos o seu bem-estar físico e emocional. E você trabalha tanto, você vive para trabalhar, e você acaba que chega num limite que você está tão estressado, a mente tão cansada, que você não consegue nem raciocinar direito. Você não consegue nem... Começa a afetar o sono, começa a afetar as áreas da sua vida, você não consegue mais se relacionar com as pessoas dentro da sua casa, e se torna muito forte. Então, esses pensamentos estressantes acabam trazendo também prejuízo emocional. Acabam gerando, desencadeando angústias, porque você está tão cansado, você fica se sentindo tão fraco, e você acaba que fica angustiado por aquilo. Aí traz pensamentos negativos, traz pensamentos ansiosos. Marli Batista, bom dia, sou de Biritiba, Mirim. Sou de Biritiba, Mirim. Oi, Rubens, estou adorando o que você está falando. Que bom, Rubens. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Muito bem-vindo você, Marli, muito bem-vindos mesmo. Então, gente, esses pensamentos acabam trazendo prejuízos emocionais e nos levam a um ciclo que a gente não consegue nem entender. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está... Eu tenho tudo, sabe? Eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, mas por que eu estou sentindo isso? Muitas vezes é a emoção que está ali aprisionando você, que está ali te fazendo refém, por exemplo, do trabalho, te fazendo refém de situações da sua vida que te trazem prejuízos. E você não consegue entender. Por quê? Porque você não está priorizando, muitas vezes, a sua vida emocional. Você não está priorizando o seu bem-estar emocional. Eduardo, tudo bem, Eduardo? Assistindo aqui de São Paulo, Zona Sul. Muito bem-vindo, querido. E a gente fica pensando assim, mas por quê? De onde foi gerado todas essas coisas? De onde foi gerado esses pensamentos? A Pri está falando assim, já passei por isso, é horrível, afeta muito nos relacionamentos. Você fica num estado assim, insuportável de chata. É verdade, Pri, porque você está tão cansada que você acaba se tornando até insuportável, é verdade. Muitas vezes acontece isso. Eu, quando estou estressada aqui em casa, eu fico chata, eu fico abusada. Aí eu já sei que eu tenho que, o quê? Descansar. Vamos ter um momento aqui, ou então eu mesma tenho um momento comigo mesmo. Quantos estão tendo esse momento consigo mesmo? Estão descansando, estão realmente trazendo um pouco desse relaxar, desse desestressar, desse colocar, respirar um pouco, colocar os pensamentos em ordem, sabe? Como as pessoas dizem, é muito importante. Então, gente, às vezes pensa assim, de onde foi gerado isso? Tantos pensamentos no qual minha mente o tempo todo está construindo, está pensando, e são pensamentos muitas vezes ruins, de que eu não posso, de que eu não presto, de que eu sou isso, de que eu sou aquilo. Da onde vem? Da onde vem? Muitas vezes ficamos refletindo sobre isso e não conseguimos entender. Mas isso começa lá desde a infância. Isso começa a ser gerado lá desde pequeno. Quando eu estou sendo formado no meu caráter. Quando eu estou absorvendo ali do meu ambiente toda a cultura, a forma de se viver, eu olho para as referências minhas que são, por exemplo, os meus pais, meu pai, minha mãe, ou alguém que talvez você não nasceu, né, não está vivendo com seu pai, com sua mãe, ou com sua avó, por exemplo, mas pessoas de referência, você vai absorvendo, você vai entendendo aquilo, você vai desenvolvendo a sua inteligência, desenvolvendo o conhecimento de mundo, e você vai desenvolvendo uma cultura dentro do seu lar, através daquilo que você está ouvindo, vendo e absorvendo. Mas muitas coisas ali acabam que trazem para você, de alguma forma, prejuízos. Você vai interpretando, você vai absorvendo aquilo ali, e muitas vezes não é algo bom. E você vai o quê? Desenvolvendo crenças dentro de você.
E aquelas crenças, elas estão sempre lá. E elas aparecem quando situações de desafios ou situações que exige de você algo mais, e você pensa assim, poxa, não consigo. Poxa, não vai dar. Por quê? Porque eu não tenho essa inteligência toda. Eu não tenho essa capacidade toda. Nossa, é muito difícil para mim, eu não vou conseguir. Você começa a trazer à tona, sabe? Esses pensamentos, esses sentimentos, e que acabam prejudicando você. Isso é desde a infância. É interessante que algumas pessoas que passam por crises, como filósofos, como pensadores, e que passaram por alguma crise, pintores, sabe, artistas, eles sempre, nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, sabe o que eles faziam? Eles produziam pinturas, esculturas que diziam realmente o que eles estavam pensando, o que estava se passando na cabeça deles. Na tentativa de quê? De superar aquela crise, aquela situação difícil, os seus dilemas, as suas angústias, aquilo que os abatia. E foi gerado o quê? Muitas vezes reflexões. Alguns desenvolveram coisas relevantes até nos nossos dias de hoje, que nos trouxeram muitas reflexões. Outros desenvolveram pinturas que, quando você vai para algum lugar, algum país, alguma cidade, você olha, tem algum contexto aquilo ali, tem alguma história aquilo ali. Então, muitos deles foram nesses momentos de crise, de dilemas, de situações que estavam vivendo ali. Você já experimentou, nesses seus momentos difíceis, pegar um caderno e anotar frases, pensamentos, e ali você vê o que tem realmente fluído de você? E você perceber como está os seus pensamentos, e ali, naqueles pensamentos que você percebe que não são bons, que têm trazido prejuízos e danos emocionais, você trabalhar em cima deles? Isso é superar o cárcere da emoção. É uma das coisas que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, para que nós possamos superar tudo que vem como crise, como dificuldade, como situação difícil. E olhar para essas situações não com peso, mas entendendo que você precisa sair daquele ciclo, precisa quebrar aquele ciclo e precisa viver um novo na sua vida. É muito importante. Muitos conflitos começam a nos aprisionar, e eles começam a nos aprisionar, mas foram gerados e foram iniciados desde a nossa infância. A fase que nós não tínhamos defesa intelectual, sabe? Argumento para talvez combater os pensamentos e entendê-los, o motivo, por que vinha. E aquilo acaba se tornando o quê? Uma crença. Porque você não conseguiu lidar com aquilo. E você vai levando na sua vida. E aquilo ali vai estar lá no íntimo do seu ser, no seu inconsciente. E você não consegue trabalhar. Você não consegue combater. Você não consegue ter esse posicionamento de combater e de conflitar com aquilo. Né? De dizer assim, não, isso aqui é desde pequena. Eu preciso quebrar. Eu preciso tirar esse pensamento. Não é verdade. Não é verdade. Em minhas sessões com os meus pacientes, eu costumo muito trazer isso. E além de trazer isso, eu começo a trabalhar com algumas técnicas, reflexões sobre quem é você, de como você se vê, de como você é, quais são os papéis sociais que você tem e quais são os papéis, além de sociais, os seus papéis para você mesmo, quem você é. E aí muitas pessoas colocam muitas atribuições, mas no meio delas acaba trazendo coisas, né, que vêm como isso aqui, como crenças desde a infância. Ah, eu ouvi tanto minha mãe falando que eu não ia servir para isso, eu ouvi tanto meu tio ou meu amigo, seja lá quem for, que eu acabei acreditando. Eu acabei trazendo para mim, às vezes a pessoa nem verbaliza, mas ela tomou para si aquilo ali e ela acreditou de verdade. E aquela crença vai enraizando e vai trazendo pensamentos. E os pensamentos, eles trazem
sentimentos. E os sentimentos, eles refletem no comportamento da gente. Olha como é importante você saber, você entender o que tem passado na sua mente. E trabalhar os pensamentos que vêm para trazer prejuízos a você. Porque você pensa, quando você pensa, você vai sentir. Quando você sente, você acaba trazendo para o seu comportamento. Só que você sabe que aquilo ali está te prejudicando e você, às vezes, não consegue lidar com aquilo. Você está sendo o cárcere da sua emoção. E é necessário o quê? Trabalhar essas emoções, lidar com os problemas de forma resiliente. Para quê? Para que você possa ter significado para a tua vida e combater todos os pensamentos que trazem prejuízos e danos. E esses conflitos acabam o quê? Na nossa vida hoje, trazendo pensamentos que trazem prejuízo e nos tornam pessoas o quê? Estressadas, com raiva, como a Pri estava falando aqui, que fica num estado insuportável. Você não consegue ter controle daquilo, você fica o tempo todo acreditando naquilo que o seu pensamento está trazendo como verdade, mas não é verdade. Pelo contrário, você sim é capaz de fazer certos desafios, é capaz sim de lidar com certas situações e você acaba se tornando essa pessoa estressada, essa pessoa que não consegue lidar com aquilo. Por exemplo, existem pessoas que têm um perfil de serem mais aplicadas, mais responsáveis, mais pontuais. Essas pessoas, elas acabam tendo a propensão de sofrer com ansiedade. Por quê? Porque elas são tão aplicadas, responsáveis e pontuais. Se algo foge do controle, elas acabam se estressando. Elas acabam trazendo o quê? A culpa para si. Não, alguma coisa eu fiz, estava de errado, eu tenho que fazer de novo. E vai gerando o quê? Ansiedade nessa pessoa. Então, é muito importante atentarmos para a dinâmica do nosso emocional. Quantas pessoas não já entraram em crises, sabe? Dentro de você e você ficou sem saber como lidar com aquela crise. Conta aí, comenta aí, sim, já passei, sabe? Quantas pessoas muitas vezes têm esse perfil de responsabilidade, de aplicabilidade para todas as coisas, mas quando a coisa foge do controle, você se estressa e você acaba ficando ansioso porque a coisa não saiu do jeito que você gostaria. Eu já vivi muitas vezes isso, sabe? Em certas áreas da minha vida, de eu querer ter o controle de todas as coisas e não entender, e não conseguir entender que eu respondo de uma forma, meus filhos respondem de outra forma, meu marido responde de outra, e assim vai. E respeitar essa diferença, sabe? Respeitar que a outra pessoa que está do teu lado lá, ela é diferente de você, a dinâmica dela é diferente. E ela não é igual a você, ela não pensa como você. Isso é libertador, sabia, gente? Quando você começa a entender isso, quando você começa a trazer isso como realidade para a sua vida, é libertador, é maravilhoso, porque você acaba que você respira fundo, entende, né? Tem empatia, começa a entender a dinâmica do outro, começa a entender o porquê que o outro agiu daquela forma, ou reagiu daquela forma diante de algo que você falou, diante de algo que você trouxe. É libertador. Outra coisa, a gente precisa superar os cárceres emocionais. Esses cárceres que são desenvolvidos ao longo da nossa vida. E esse tipo de superação tem que ser uma meta para mim. Eu vou decidir, vou falar até mais na frente sobre isso. Eu vou decidir superar. Eu vou decidir não viver mais refém das minhas emoções. Eu vou decidir quebrar esse ciclo. Eu vou decidir sair, tirar essa crença, desfazer essa crença e colocar novas crenças, sabe? De que eu posso, de que eu consigo, de que quem disse que eu não sou capaz de fazer essa determinada tarefa. Isso está muito ligado também
a autoestima. Eu gosto muito de trabalhar sobre isso porque foi uma área da minha vida que foi muito minada. Eu fui muito minada na minha autoestima. Eu tive comportamentos de incapacidade, de fracasso, sabe? Aquela pessoa que talvez não ia conseguir. Em muitos momentos da minha vida, não acreditei naquilo que eu poderia fazer. Eu nunca imaginei hoje estar aqui nessa live falando para tantas pessoas, alcançando tantas pessoas. Muitas pessoas às vezes entram em contato e falam, nossa, como é maravilhoso, né, esse conteúdo que está sendo falado nessas lives, como é bom, eu tenho aprendido muito, eu fico muito grata, porque esse é o meu maior objetivo. Mas eu poderia hoje não estar aqui, porque eu poderia hoje não acreditar no potencial que eu tenho de quê? De trazer esse conteúdo para vocês. Por simplesmente não acreditar em coisas que eu posso fazer. Por causa de quê? Da minha baixa autoestima. Porque por muito tempo eu vivi achando e acreditando que eu não iria conseguir. Você já vivenciou isso? Você já viveu isso na sua vida? Compartilha aí comigo. Então, gente, é importante, sabe, nós nos conhecermos. E aí eu volto para o ponto do autoconhecimento. Você se conhece? Você sabe o que tem realmente em você? Você sabe o potencial que você tem? Nós não somos perfeitos. Existem coisas que eu e você nós podemos melhorar no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós podemos nos aprimorar, tem coisas que eu não sei fazer tão bem quanto talvez a outra pessoa. Isso é diversidade. É a diversidade daquilo que Deus realmente fez como propósito nas nossas vidas, né? De sermos diferentes. E cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um desenvolver algo. Mas se eu não acreditar no meu talento, naquilo que eu tenho como potencial, quem vai acreditar? Se eu não olhar para mim de forma diferente, quem vai olhar? Eu vou ficar esperando alguém olhar? Eu vou ficar esperando alguém acreditar em algo de que eu sou capaz ou de quem eu sou? De eu me amar do jeito que eu sou? De eu me amar sabendo que eu não sou perfeita e eu vou ter falhas, eu vou ter defeitos, mas olhar para mim de forma diferente e dizer assim, poxa, tudo bem que eu não sou perfeita e ninguém é perfeito, mas eu tenho isso, isso e isso de bom. Eu tenho essas qualidades. Imagine se eu não acreditasse. Imagine se eu não tivesse superado essa área da minha vida da baixa autoestima. Aonde eu estaria hoje? Eu não estaria talvez aqui. Eu não teria feito faculdade. Eu não teria desenvolvido projetos na minha vida. Eu não teria casado. Sabe? Tudo, envolve tudo. Afeta tudo. E nós precisamos acreditar no nosso potencial. Acreditar naquilo que nós somos. Olhar pra gente de forma diferente. Você já se olhou de forma diferente? Ou você sempre se olha de forma negativa? Porque talvez você ouviu da sua mãe ou do seu pai, ou nem da sua mãe e do seu pai, mas de algum amigo da escola na sua infância, ou de alguém que te falou coisas que você acreditou naquilo ali e levou para toda a sua vida. E isso interferiu você desenvolver sonhos, projetos para você. Interferiu você até mesmo de acreditar que você pode fazer uma faculdade, por exemplo, ou conseguir um emprego melhor, ou ser um empreendedor, ser alguém que empreende, ser alguém que vai desenvolver um projeto e esse projeto vai alcançar um número de pessoas e essas pessoas elas vão serem abençoadas, serem de alguma forma afetadas de forma positiva. Eduardo está dizendo assim, nossa Patrícia, essa live é para mim mesmo. Eu estou me identificando com tudo que você está falando. Pois é, Eduardo, porque todos nós passamos por isso. Todos nós vivemos isso. Então é importante quebrar esse ciclo que tem tentado te aprisionar dentro de você mesmo. Porque a pior prisão, como eu falei no início, é aqui de dentro. De você não acreditar que você consegue fazer coisas, que você consegue desenvolver projetos, de que você realmente consegue
fazer uma faculdade ou ir mais além daquilo que você hoje tem ido, de que você hoje tem feito, desenvolvido na sua vida. Então é importante nós superarmos esse cárcere das emoções. E isso deve ser o quê? Uma grande meta para a minha vida e para a sua vida. Eu quero, eu vou, eu preciso superar essa área da minha vida. Eu preciso quebrar esse ciclo que está me prejudicando, que está só me fazendo me enxergar de forma ruim, de forma negativa. Eu preciso desacelerar porque eu estou estressada, eu preciso pensar mais em mim, eu preciso pensar mais na minha família, sabe? Se eu não penso em mim e se eu não penso em me cuidar, em trazer esses pilares da saúde emocional, quem não assistiu, assiste lá, tá lá no meu canal no YouTube, ou tá aí também no Japão aqui, se você procurar a minha live da semana retrasada, você vai ver como você pode desenvolver esses pilares na sua vida diária. Mas se eu não desenvolvo, eu vou adoecer emocionalmente. Eu vou ser cárcere da minha emoção, sabe? E é importante você quebrar esse ciclo. Pri tá falando assim, graças a Deus que você acreditou e está aqui para fazer essas lives incríveis e tratar de assuntos e situações que não sabemos muitas vezes lidar. Que bom, Pri, que bom que está ajudando a muitos. E esse é o maior objetivo da minha vida, né? Que aqui nessa live, que é ajudar pessoas, que é ajudar pessoas a se reinventarem, sabe? A superarem crises, superarem momentos difíceis da vida. Semana passada tivemos a live aqui, falamos sobre luto e como lidar com o luto. E é um assunto realmente muito delicado, mas pouco falado. Você já procurou no Google ou em outro lugar coisas que falem? Você vai ver que são pouquíssimas coisas. Então nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos tratar assuntos que muitas vezes as pessoas não querem tratar, não querem falar. Ficam o tempo todo evitando. Mas existem coisas que nós podemos desenvolver e fazer diante das crises, das situações difíceis, que vão trazer para a minha vida, sabe, o status, não é nem status, é tipo uma estrelinha a mais na superação, sabe, de saber como lidar com situações difíceis, resiliência, entende? Rosana, aprendendo muito aqui, que bom. E Marli falou amém, eu recebo tudo, que bom, Marli. Então, gente, como é importante. Vamos continuar aqui, né? Então não tenha medo de admitir, porque muitas pessoas têm medo, têm receio de admitir e de enxergar os seus próprios limites, de reconhecer. Eu falo muito isso. Por exemplo, em transtorno de ansiedade, a pessoa às vezes quer fingir que nada está acontecendo, mas na verdade está. Qual é o primeiro passo? Reconhecer. Eu estou tendo esse problema. Se eu estou tendo esse problema, eu preciso procurar ajuda. A mesma coisa é com relação a isso que nós estamos falando aqui, sobre o aprisionamento emocional. Eu vou reconhecer, eu vou admitir, não tenha medo. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós passamos por situações difíceis, como o luto que eu falei semana passada. Todos nós passamos por algum processo de luto. Às vezes, em um dado momento, não é alguém da nossa família mais próximo, mas é um amigo, mas é um familiar mais distante, mas passou, vai passar, porque a morte ela é real para nossas vidas. Né? Mas a mesma coisa eu trago para a questão de ter essa meta de superar essas situações difíceis, essas crises, esse cárcere emocional. Então não tenha medo de admitir, de enxergar, de entender que você é sim alguém vulnerável, que você tem falhas, mas que você é alguém que pode superar, é alguém que pode mudar o curso da sua história, porque quem vai mudar o curso da sua história é você mesmo. É você que pode escrever uma história diferente. É você que pode mudar a realidade através de atitudes, através de reconhecer que está falhando em alguma área, reconhecer que está vulnerável, que fracassou em algum momento, mas que aquilo não é o ultimato para a tua vida.
Não é o bater do martelo e definir quem você é. Da mesma forma como nós temos essa capacidade de, se perdermos um bem, se perdermos alguma coisa, conseguimos superar através da atitude de dizer, não, eu vou atrás, eu vou querer, né, ir atrás do meu carro novamente, da minha casa, seja lá aquilo que você perdeu, um relacionamento que você vivenciou e você tem uma perspectiva de um novo relacionamento de forma diferente e mais madura. A mesma coisa na área emocional. Ter essa meta de dizer assim, não, eu vou mudar a minha atitude, eu vou mudar o meu posicionamento, eu vou reconhecer que eu preciso sair desse cárcere emocional e preciso mudar a perspectiva da minha vida. Fazer uma nova história, fazer ter um novo tempo, desenvolver coisas novas, projetos novos, acreditar mais em mim, olhar para mim de forma diferente e não ficar no vitimismo do coitadinho, ai, ó vida, sabe? Ó vida, ó morte, eu não presto para nada. Não. Quebrar isso. Superar os problemas e as dificuldades. Olhar para elas e dizer, o que eu preciso aprender aqui? E o que eu preciso mudar na minha vida para que eu possa superar isso? É essa postura que nós temos que ter. O sábio não é a pessoa que não erra, não sofre perdas. O sábio é o que aprende com as dificuldades. E que, aprendendo com a dificuldade, tem aquele aprendizado como alicerce da sua vida. E você vai desenvolver a sua vida, você vai desenvolver, continuar a viver a sua vida, entendendo que aquilo foi algo que você viveu, mas que pode mudar, porque eu já aprendi, eu já sei que não é para fazer aquilo que eu estava fazendo. Rosana está falando assim, acreditar mais em si mesma e seguir em frente. Exatamente, olhar para si de forma diferente, sabe? Acreditar mais no seu potencial. E uma pergunta que eu tenho para você hoje é, o que você faz com os erros que cometeu? O que você faz com as dores emocionais que sente? Você fica sentindo? Você fica lamentando com os erros que cometeu? Você fica remoendo as suas dores emocionais? Elas te constroem ou te destroem? Elas vão construindo algo em você ou vão destruindo você? Olha que pergunta, 2 perguntas, 3 na verdade, né? Com essa última aqui. Reflexivas. Elas te destroem ou te constroem? Precisamos aprender a nos proteger emocionalmente. Precisamos aprender a desenvolver nossa área emocional. Comece, sabe em que ponto? Se determinando a quê? A não ser mais cárcere das suas emoções. Gente, essa live é uma introdução do que nós vamos falar aqui. Essa live é uma introdução, é um start para você refletir do que vamos aqui trabalhar durante essa série, Superando o Cárcere da Emoção. O primeiro passo que nós temos que fazer, sabe qual é, como eu já falei aqui? É decidir ser o autor da sua própria história. Decida ser o autor da sua própria história. Decida tomar um posicionamento e dizer, eu quero viver uma história diferente. Para aqueles que creem em Deus, Deus é um especialista em te ajudar. Então decida, no seu coração você vai decidir, eu vou fazer uma nova história. Tome essa decisão hoje. Tome as rédeas da sua emoção. Tome as rédeas da sua vida. Se decida. Se coloque como alguém que se determinou a superar o cárcere das emoções. A não viver mais da mesma forma. A não viver mais do jeito que você vivia, da forma que você vivia, mas decidir mudar esse curso dessa vida. Então nós vamos estar aqui tratando sobre muitas coisas relacionadas a isso. Sobre muitos temas importantíssimos que vai te ajudar muito a superar o cárcere das emoções. Marli está falando assim, muito obrigada, Cíntia Saito, através de você conheci você, Patrícia. Ai, que bom! Eu fico muito feliz por isso. Por isso que é importante você compartilhar. Vai lá, compartilha. Olha, aqui ó, tá aqui ó.
Eu vou aqui no compartilhar e eu vou compartilhar a live. A Michelle está falando assim, eu vou viver uma nova história. Muito bem, Michelle. É importantíssimo nós nos determinarmos a viver uma nova história na nossa vida. A não mais errar nas mesmas coisas que nós errávamos anteriormente. Isso é resiliência, isso é superação. Rosana está falando assim, no começo me destruía muito, mas hoje eu estou usando para aprender. Exatamente. Tá aí uma coisa que você falou, Rosana, importantíssima. No começo me destruía. Por quê? Porque você estava aprisionada naquele sentimento de culpa. Eu vejo muitas pessoas hoje levando sobre si esses fardos de culpa. Ah, foi culpa minha, por isso que eu estou sofrendo. Ah, foi culpa minha, por isso, por aquilo. Às vezes por escolhas erradas que nós fazemos na nossa vida, por não acreditar naquilo que nós deveríamos acreditar, no nosso potencial, ou às vezes até apostarmos as nossas fichas todas em pessoas aquela coisa da expectativa em alguém que não vai conseguir suprir aquela expectativa sua. Por isso que é importante você acreditar no seu potencial, naquilo que você pode fazer. E não colocar para o outro essa responsabilidade, sabe? Ah, fulaninho, se fulaninho disser que é bom, então é bom. Se fulaninho disser que é ruim, então é ruim. O que é que você acha? Qual é o seu ponto de vista? Sabe? É desenvolver. Porque você é capaz. Nós somos dotados de inteligência, gente. Os seres humanos são dotados de inteligência. E nós podemos quebrar ciclos que estão nos sabotando, ciclos que estão nos trazendo prejuízos na nossa vida. E esse ciclo é muitas vezes aqui, dentro da gente. A gente não consegue, porque a gente está aprisionado em sentimentos, em pensamentos. E eu quero atentar para você, muito importante. Quero trazer para você algo. Se você tem sido bombardeado de pensamentos negativos e estressantes que trazem prejuízo para suas emoções, te convido a anotar cada um deles e a refletir sobre cada um. Sabe, trazer aquela reflexão, nossa, esses pensamentos aqui estão me prejudicando, estão trazendo prejuízo para mim. E olhar de forma diferente, olhar por outro ângulo. Faça isso, faça esse exercício. Faça o exercício também de perguntar para você mesmo quem é você. Como é que você tem se visto? E você vai anotar, sabe? E você vai refletir também sobre aquilo. E você vai entender o que está passando aí na sua mente, no seu coração. E vai poder pontuar as coisas que você precisa mudar na sua vida. Que você precisa transformar. E tomar as rédeas da sua emoção. Tomar as rédeas da sua vida emocional, ser o próprio gestor. E dizer assim, eu vou conseguir gerir as minhas emoções. Eu não vou ser refém mais delas. Eu não vou ser refém dessa angústia que o tempo todo está aqui porque eu me sinto frustrado, porque eu não consigo fazer coisas, ou talvez porque eu não consigo acreditar que eu consigo fazer. Às vezes é um simples acreditar. Sabe aquela pessoa que você está conversando e você diz assim, nossa, eu vejo uma capacidade tal em você. Ah, não, é coisa da sua cabeça, você está ficando doida, eu não tenho essa capacidade não. E a pessoa está enxergando, a pessoa de fora está enxergando aquele talento, aquele dom, e a pessoa sempre se coloca menor do que pode e do que consegue. Gente, é muito forte isso em muitas pessoas. Mas eu quero te encorajar nessa manhã do Brasil, nessa noite do Japão, e dizer para você, pense diferente sobre você. Pense que você foi dotado de capacidades, de talentos, de dons. Muito mais daquilo que você imagina. Lembre de mim, alguém que não acreditava na sua capacidade e hoje está aqui, fazendo uma live para muitas pessoas e dizendo coisas tão importantes e relevantes. Eu, no meu passado, não acreditava que seria capaz. Mas eu fui o quê? Quebrando ciclos na minha vida. Quebrando essas correntes emocionais
que estavam me aprisionando e comecei a olhar para mim de forma diferente. E você vai vivendo fases na sua vida que você vai superando, que você vai se sentindo cada vez mais resiliente, capaz. E hoje eu estou numa fase muito bacana, muito legal da minha vida, de acreditar muito na capacidade que eu fui dotada por Deus, sabe, a trazer para pessoas qualidade de vida emocional. E você? Qual o seu propósito de vida? O que é que você está aí deixando pendente para ser diferente, para ser relevante para outras pessoas? Eu quero te convidar a refletir sobre isso. E próxima semana nós estaremos falando sobre mais temas relevantíssimos relacionados a essa série, Superando o Cárcere da Emoção, ok? Gente, ficamos por aqui. Eu quero pedir a você para compartilhar essa live. Não deixa de compartilhar, de mandar o link para as pessoas, seus amigos que precisam assistir, que precisam desse conteúdo para quê? Para melhorar cada vez a sua qualidade de vida emocional. Não deixa de ser esse compartilhador, tá bom? Outra coisa que eu peço a você, se deseja me seguir, vai lá no Instagram, no meu perfil profissional, @psipatriciamenezes. O Patrícia Menezes é com S, Menezes é com S, não é com Z, certo? @psipatriciamenezes. Você vai lá, me segue no Instagram e no meu YouTube, se inscreve lá no canal, Patrícia Menezes, o Menezes com S também. Não deixa de receber os conteúdos. Eu sempre estou pegando essa live aqui, estou colocando lá. Então, se você deseja mandar para alguma pessoa que você gostaria de mandar pelo YouTube, às vezes não tem Facebook, às vezes não tem Instagram, tem apenas a internet, né? E pode assistir pelo YouTube. Vai, manda. Tem outros lá sobre procrastinação, sobre assertividade, sobre saúde mental, sobre perguntas, né? Pergunta à psicóloga, tem muitas dúvidas ali que muitos têm. Dúvidas comuns que muitas pessoas acabam levando e querem tirar essas dúvidas. Vai lá no canal, assiste lá, tem muita coisa bacana, tá bom? Quero agradecer a sua participação hoje. Não deixa de participar próxima semana. Estaremos aqui falando sobre mais coisas importantíssimas sobre superando o cárcere da emoção. Um beijo no seu coração e eu te convido a seguir as minhas redes sociais, assistir lá no YouTube, se inscrever. Não deixa de participar, tá bom? Rosana falou assim, muito obrigada, Patrícia, sempre me ajudando muito a entender as coisas. Gratidão. Gratidão também por suas vidas, porque se não fossem vocês aqui assistindo a live, participando, não aconteceria, não é verdade? Então você é muito importante aqui e outras pessoas também. Vai chamando, vai trazendo aí os convidados. Miriam tá falando, eu estou tentando mudar. Continue perseverante, tá bom? Miriam, dia após dia, um gigante que tem que ser derrubado todos os dias da nossa vida, não é verdade? É isso, gente. Bye, bye, Pri. Bye, bye, pessoal. Até a próxima terça, se Deus quiser. Até lá, gente. Deus abençoe.